Giro das 11, recebendo agora Carlos Gianazzi, professor filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, está no quarto mandato de deputado estadual pelo estado de São Paulo, formado em História pela Universidade de Santo Amaro, também tem mestrado em História e Filosofia da Educação e é doutor em História Econômica pela USP. Tudo bom, Carlos Gianazzi? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, Conde, bom dia, Daiane, muito obrigado pelo convite para conversar com vocês e com as pessoas que acompanham a TV 247. Obrigada, deputado, pela sua participação. O senhor também é candidato à reeleição, a deputado estadual aqui por São Paulo. Queria começar a nossa conversa, primeiro falando do que temos. Como parlamentar, o senhor está à frente aí de uma luta bastante importante relacionada aos aposentados, né? Tem um confisco. Eu queria que você explicasse primeiro para a gente que ação é essa do governo do estado, feita aí durante o governo Dória, e como a oposição tem trabalhado nessa questão aqui em São Paulo. Explica para a gente. Olha, Daiane, esse é um tema muito importante aqui no estado de São Paulo, talvez um dos temas mais fundamentais do momento, que é esse confisco criminoso e cruel que o PSDB, né, que o Tucanistão aqui em São Paulo impôs aos aposentados e pensionistas no meio da pandemia, no auge da pandemia, em 2020, o ex-governador João Dória editou um decreto confiscando as aposentadorias e pensões de mais de 600 mil aposentados e pensionistas que recebiam abaixo do teto do INSS, né? Professores, pessoal da saúde, da segurança pública, todos os servidores foram confiscados do judiciário, escreventes, né, com um confisco que tem literalmente matado os aposentados e pensionistas. Isso, nós temos casos já de suicídios, aposentados não conseguem mais comprar os remédios, fazer o tratamento médico, comprar a alimentação, sustentar as suas famílias por conta desse confisco. E a média dos proventos dos aposentados é muito baixa, chega no máximo a R$3 mil. Imagina uma pessoa que já se aposentou há 20 anos atrás, de repente, do nada, ela começa a ter um desconto de 14% no seu provento. Então, isso está prejudicando imensamente mais de 600 mil aposentados e pensionistas no estado de São Paulo. Isso aconteceu em meados de 2020, no auge da pandemia, o decreto foi publicado, e então foi organizado um grande movimento de resistência. Naquele momento, Conde e Daiane, nós não conseguíamos fazer mobilizações por conta da pandemia, sobretudo as aposentadas, os aposentados que são mais idosos não podiam ir às ruas. Então, sobretudo as mulheres aposentadas, organizaram um movimento muito forte hoje nas redes sociais pelo Twitter. Elas realizam tuitaços semanais pressionando o atual governador Rodrigo Garcia para que ele revogue o decreto do Dória, que está impondo esse confisco, que eu chamo de assalto, de roubo às aposentadorias. E também esses tuitaços pressionam a Assembleia Legislativa. Então, nós temos na Assembleia Legislativa o PDL 22, projeto de decreto legislativo que anula, que revoga esse confisco. Esse PDL 22 já foi aprovado em todas as comissões, tem pareceres favoráveis, ele já está pronto para ser votado em regime de urgência, já na mesa do presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, que é aliado do Rodrigo Garcia, do PSDB, e nós já temos os votos, nós já temos 53 deputados assinando o requerimento para que ele seja pautado, né? Nós só precisamos de 25 votos, na verdade, porque é a maioria simples. No entanto, o governo controla a Assembleia Legislativa, controla o presidente da Assembleia Legislativa. Mas esse PDL 22 que eu apresentei logo no começo da pandemia, logo após a publicação do decreto do Dória, ele, na verdade, só chegou a esse ponto porque houve uma ampla mobilização, né, dos tuitaços, das aposentadas e pensionistas e das entidades representativas do funcionalismo público
que estão organizadas hoje numa frente paulista, com 80 entidades pressionando, lutando contra o arroxo e os ataques aos servidores, mas, sobretudo, também pressionando pelo fim do confisco. E esse movimento tem tomado conta dos debates, né, ao governo do Estado, das entrevistas aos candidatos. O Haddad já assumiu um compromisso de rever, já está dizendo que é um confisco realmente. O Dória, eu falo que é o Rodrigo Dória, né, porque Rodrigo ele esconde Dória, chamo ele sempre de Rodrigo Dória, sempre que eu vou à tribuna, e vou todos os dias denunciando o Rodrigo Dória, ele diz que não tem condições de fazer a revogação, ele joga para um segundo mandato, talvez, né? E o Tarcísio também não se pronuncia, até porque esse confisco, Daiane e Conde, ele é fruto da reforma da Previdência do Bolsonaro, aquela que ele aprovou em 2019, que autoriza esse confisco para quem ganha abaixo do teto. E, logicamente, que o Dória, imediatamente, a aprovação da reforma do Bolsonaro, fez a reforma dele aqui em São Paulo, né, dando espaço para esse criminoso confisco. Mas o movimento é muito forte, ele tem tomado conta da imprensa, né, em todos os debates o tema tem aparecido, nas entrevistas, os candidatos são obrigados a se posicionar, e eu acho que em breve nós vamos derrubar esse confisco, porque ele é inclusive inconstitucional próprio. Olha só a gravidade da situação. Existe uma ADIM no Supremo Tribunal Federal que está sendo debatida, vai começar o julgamento dela agora no dia 16, e o Supremo pediu à PGR informações. E a PGR, que é o Aras, que é bolsonarista, o engavetador, né, dos pedidos de impeachment, sobretudo do Bolsonaro, que não investiga as denúncias, na verdade, ele soltou um parecer dizendo que é inconstitucional a cobrança da Previdência para quem ganha abaixo do teto. Então, até a PGR, que é bolsonarista nesse sentido, está dizendo que é inconstitucional, que não pode, e no parecer dele ele diz que isso agride a dignidade humana, né? Enfim, a Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também repudia, diz que não pode confiscar quem ganha abaixo do teto, já tem decisões nesse sentido, enfim. Mas aqui é o Tucanistão é mais realista do que o rei e continua confiscando as aposentadorias e pensões. Está prestes a não ser mais o Tucanistão, está prestes à libertação, né, Gianazzi? Agora, eu queria só registrar duas observações, né, que os idosos, né, do Brasil todo, não só em São Paulo, estão sendo obrigados a voltar ao trabalho, e o jornalismo tradicional, corporativo, empresarial, produz matérias no sentido de dizer o seguinte, quer dizer, olha só como os idosos estão bem, né? Podem voltar a trabalhar, como eles estão bem de saúde, é um novo filão do trabalho, do emprego, quer dizer, camuflando a crise terrível e a perseguição aos aposentados brasileiros.